Em nome do magnífico reitor, declaro aberta a sessão. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente nesta sessão solene. Senhora representante do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, cumprimentos. Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade, Senhora Reitora eleita, Senhor Bispo da Guarda, Excelência Reverendíssima, Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Senhor Representante do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Senhor Reitores, Vice-Reitores e seus representantes das Universidades Portuguesas, Senhores Ex-Reitores da Universidade da Beira Interior, Senhores Presidentes dos Institutos Politécnicos e seus representantes, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais aqui presentes, Senhores Autarcas, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhores Membros do Conselho Geral, digníssimas autoridades autárquicas, civis, militares, judiciais e académicas, Senhores Presidentes das Faculdades da Universidade da Beira Interior e das Faculdades de Farmácia das Universidades Portuguesas, Senhor Provedor do Estudante, Senhor Presidente da Associação Académica, ilustres professores, assistentes e investigadores, estimados representantes de outras organizações aqui presentes, estimadas e estimados estudantes, caros funcionários e caras funcionárias, minhas senhoras e meus senhores, se por acaso me esqueci de alguém nos meus cumprimentos, por favor, sintam-se todos cumprimentados. No passado dia 6 de junho, o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior elegeu como nova reitora a professora doutora Ana Paula Duarte. Assim gostaria, antes de mais, de lhe expressar as minhas felicitações pelo resultado obtido e desejar o maior sucesso na condução do futuro da nossa UBI. Terminam hoje as minhas responsabilidades à frente do Governo da nossa Universidade. Passaram 4 anos desde que tomei posse, em 8 de junho de 2021, e agora chegou o dia em que se torna realidade o dito: todo o nosso tempo é finito. Por isso, permitam-me que dedique alguns minutos deste ato protocolar de transmissão do cargo para manifestar as minhas impressões neste último momento como reitor. O meu estado de ânimo é de absoluta serenidade e retiro-me do cargo com a sensação do dever cumprido. Apesar disso, tenho consciência que nem tudo foi perfeito e que muita coisa está por realizar, porque é sempre possível chegar mais longe. Em 2025, cumprimos 50 anos do ensino superior na nossa instituição. As primeiras aulas iniciaram-se em 16 de fevereiro de 1975. Ainda como universidade, tínhamos celebrado somente este ano o nosso 39º aniversário. Estes 50 anos de história significaram uma verdadeira revolução para a nossa cidade e região no que respeita à criação do conhecimento, ao desenvolvimento económico, social, cultural, desportivo, artístico e à recuperação do património urbanístico. Evoluímos, transformámos-nos em universidade e a UBI converteu-se numa instituição de ensino superior de referência de prestígio nacional e internacional. Hoje, ao refletir sobre a nossa evolução, é essencial reconhecer e agradecer o apoio dos stakeholders locais e regionais. Refiro-me às autarquias, às empresas privadas, às empresas públicas, às instituições de caráter cultural, desportivas e cívicas, bem como às forças militarizadas, religiosas e judiciais. Todos foram importantes para aquilo que o UBI alcançou. Foi o compromisso com a educação e com o desenvolvimento do nosso território
constituiu o cimento com o qual podemos construir e impulsionar a nossa missão: ensino, investigação, transferência de conhecimento e cooperação com a sociedade. Como reitor, e tendo conduzido os destinos da UBI durante 4 anos, tenho de dizer que foi um privilégio trabalhar para o desenvolvimento da nossa instituição, da nossa UBI, da vossa UBI, e por isso um grande bem-aja à nossa comunidade académica que se envolveu e colaborou nas nossas atividades, aos alunos, aos alumni, aos docentes, aos investigadores, aos funcionários de apoio técnico e de suporte e de administrativo, aos funcionários dos laboratórios, aos funcionários do SASUBI, a todos vós, o meu profundo agradecimento pelo empenho demonstrado e pela colaboração prestada. A evolução da UBI ao longo destes 4 anos foi notável, em vários contextos. Ultrapassámos pela primeira vez os 10.000 alunos em todos os graus de ensino e na formação ao longo da vida. Temos mais de 800 alunos de doutoramento. Tivemos um aumento extraordinário das publicações científicas e em revistas de maior qualidade e maior impacto. Criámos um verdadeiro ecossistema de transferência de conhecimento para a sociedade, seja pelas conferências realizadas e pelas publicações científicas, seja por via do incentivo à criação de startups suportadas pelo conhecimento criado. Ao nível dos rankings internacionais, atingimos patamares antes impensáveis. A UBI está mais internacional com a sua pertença à UNITA, Aliança de Universidades Europeia, agora com um projeto aprovado até 2029 e com mais de 18% de alunos internacionais que nos procuram. Também o recente acordo com a formação de engenheiros para a China projetará ainda mais a UBI ao nível internacional. A UBI conseguiu um aumento do Estado transferido de 26 milhões de euros para 39 milhões de euros. E ainda não atingimos o orçamento real que nos é devido. Ainda este ano, nas contas do Orçamento de Estado, foram menos 5 milhões daquilo que nos é devido. E continuo a dizer que nós temos mais e com menos que os outros, e por isso somos mais eficientes e mais eficazes. A UBI iniciou um processo de remodelação das suas infraestruturas com os projetos do PRR. A Residência Universitárias 1, a Residência 3, a Residência 4-5 e a antiga Cantina da Boa Vista. Mais espaço para as faculdades, na FAL e na Faculdade de Ciências Humanas. A renovação do edifício Meli Castro. Os pavilhões desportivos, que estão em fase de conclusão, necessários para o Europeu de Handball Universitário, que se irá disputar no próximo mês de junho. Tivemos a remodelação dos balneários no pavilhão 1 e do piso no pavilhão 2. Também a parte elétrica foi toda transformada. Aumento das infraestruturas para maior eficiência energética no campus universitário. Todos vocês tiveram a oportunidade de ver, quando estacionaram os vossos automóveis, que os 2 pisos superiores desta faculdade estão em transformação para a instalação de painéis solares que irão contribuir para o aumento da eficiência energética e para a redução da fatura de energia. Também trabalhamos, através do PRR, dos impulsos na construção do Centro Interativo de Ciências na Faculdade de Ciências. É, de facto, mais uma infraestrutura importante que fica aos serviços da UBI e da comunidade. Conclusão do C4G e do pavilhão multiusos, ambos no Polo 4. Vários projetos em carteira para o futuro e que, obviamente, a senhora reitora nova, eleita, irá, e que irá tomar posse em breve, irá desenvolver. O CUB, o Centro de Simulação Cirúrgica Robótica desta faculdade, a Cozinha de Santo António, cujo concurso terminou, irá ser adjudicado, o alargamento da FAL em 2 pisos sob o instrumento do museu, o alargamento do Bimedical em todos os projetos em carteira. Somos uma universidade de média dimensão, numa região de baixa densidade populacional. Mas ser pequeno não significa que não possamos fazer grandes coisas e alcançar grandes metas. E nós temos-lo feito ao longo deste tempo. Como universidade, oferecemos proximidade, empenho, inovação, empreendedorismo, compromisso, envolvimento, solidariedade e voluntariado. Deste modo, ajudamos os nossos estudantes, ouvimos-los ao longo do seu processo e procuramos orientá-los para a vida futura. A universidade é, sem dúvida, o principal centro de criação, onde se cria ciência e onde se cultiva a verdade. Tal como afirmou Miguel de Unamuno, a ciência ensinou-nos a submeter a nossa razão ao teste da verdade e a conhecer e julgar as coisas como são, ou seja, como essas coisas se desenvolvam e não como nós queríamos que elas fossem.
Neste dia de transição de reitores da Universidade de Aveiro Interior, também gostaria de salientar as palavras de Jean Paul Sartre. Não perdemos nada do nosso tempo. Talvez houvesse outros tempos melhores, mas este tempo foi o nosso. À nossa nova reitora, a professora doutora Ana Paula Duarte, desejo os maiores êxitos na condução dos destinos da nossa universidade. A UBI necessita de uma líder com clarividência para continuar o desenvolvimento que vimos registrando ao longo dos tempos. E eu acredito que Vossa Excelência fará o melhor por isso. Para terminar, tenho de expressar alguns agradecimentos importantes. Primeiro, à Marta e ao Artur. Minha mulher aqui, o meu filho hoje não pode estar presente. Agradeço pela paciência e peço que me relevem pelos momentos difíceis e pelas ausências. Um sentido de agradecimento por todo o vosso carinho e compreensão. À doutora Carla Fernandes, um agradecimento muito especial por me ter secretariado durante 17 anos. 12 dos quais seguidos nesta última fase, sempre incansável e nunca vendo a cara ao trabalho. É notável a sua dedicação à causa da Universidade. Ao Sr. Pedro Mendes, o Sr. Pedro Mendes é o nosso motorista. Nós, quando vamos para todo lado, temos de ter alguém que nos guie bem e de segurança. Pois agradeço ao Sr. Pedro Mendes o ter-me acompanhado e conduzido na maioria das viagens que fiz. Obrigado pelo seu profissionalismo e dedicação e discrição. À Sra. Administradora e na Administradora cumprimento todos os profissionais da UBI que contribuíram com o seu esforço e dedicação para os resultados alcançados. A toda a minha equipa reitoral, o designado Dream Team, Amélia Augusto, Helena Alves, Sílvia Socorro, José Páscoa, Paulo Serra, Silvio Mariano, Anabela Diniz, Célia Nunes, João Lanzinha e Pedro Inácio. Agradeço o trabalho desenvolvido em equipa e o apoio sempre prestado. Vocês foram inalcançáveis e o meu reconhecimento para todos vós. Ao Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. João Casteleiro, e ao seu predecessor, antigo Presidente, Dr. Engenheiro Hugo Carvalho, o meu agradecimento pela entrega e dedicação à causa da nossa Universidade. Aos nossos docentes, que proporcionaram aos nossos alunos uma sólida formação, assente nos mais recentes desenvolvimentos da ciência, implementando metodologias de ensino e práticas pedagógicas que tornaram possível que a UBI seja hoje reconhecida como universidade de prestígio que dá resposta à evolução científica e às exigências da sociedade. Ao Sr. Provedor de Estudante, pelo seu trabalho e empenho na defesa e apoio aos estudantes. E a todos os nossos queridos estudantes, na pessoa do Sr. Presidente da UBI, estimado João Nunes, agradeço a vossa opção pela Universidade de Aveiro Interior e a oportunidade que nos deram de contribuir para a vossa formação. Vocês são a razão da existência da UBI e para vós vai todo o fruto do nosso empenho e trabalho. Nelson Mandela dizia: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E é isso que nós fazemos. Olhando para o futuro, nos próximos anos, imagina a UBI como uma instituição vibrante, onde a ciência, a tecnologia, as artes e o humanismo se entrecruzam, oferecendo uma educação que ultrapassa fronteiras e disciplinas e prepara os seus estudantes para enfrentar os complexos desafios do futuro que ainda não são conhecidos. Com humildade e otimismo, espero que se continue a escrever a história da nossa universidade como uma instituição que procura, acima de tudo, fazer do mundo um lugar mais harmonioso e melhor para todos nós. Muito obrigado a todos vós. Vemo-nos por aí. Viva a Universidade de Aveiro Interior, viva a Universidade do Interior, viva a Covilhã, viva Portugal. Obrigado a todos. Vamos coração a todos vós.
Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a senhora representante do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, vereadora Regina Gouveia, o senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, Dr. João Casteleiro Alves, o magnífico reitor Santo, professor Dr. Mário Raposo, senhora reitora eleita, professora Dra. Ana Paula Duarte, o senhor Bispo da Guarda, excelentíssima reverência, senhores deputados à Assembleia da República, senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, senhor representante do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, senhores reitores, vice-reitores e seus representantes das universidades portuguesas, senhores ex-reitores da Universidade da Beira Interior, senhores presidentes dos institutos politécnicos e seus representantes, senhores presidentes das câmaras municipais aqui presentes, senhores membros do Conselho Geral, digníssimas autoridades autárquicas, civis, militares, judiciais e académicas, senhor provedor do estudante, excelentíssimo Afonso Gomes, senhor presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, excelentíssimo Ricardo Nora, ilustres professores, assistentes e investigadores, caros funcionários, caras funcionárias, caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme honra que tomo palavra nesta cerimónia tão significativa para o presente, mas sobretudo para o futuro da nossa universidade. É apenas a segunda vez na história da universidade que um presidente da associação académica toma a palavra numa cerimónia de tomada de posse reitoral. Sublinho este gesto porque é, para nós, um reforço do compromisso de dar voz aos estudantes, não só nos momentos solenes, mas também ao longo dos próximos 4 anos. Falar da UBI é sempre um motivo de orgulho, mas fazê-lo num momento de renovação institucional, de início de um ciclo, de esperança redobrada, é também uma responsabilidade imensa. A Universidade da Beira Interior é, há mais de 3 décadas, um projeto de futuro enraizado no interior do país. É um espaço onde o conhecimento se cultiva, onde o pensamento crítico se estimula e onde as pessoas são o centro de tudo. Porque mais do que uma instituição de ensino superior, a UBI é uma comunidade viva, plural, aberta e com profundo sentido de missão. Todos nós, estudantes, professores, investigadores, funcionários, contribuímos para este ecossistema dinâmico, desafiante e tantas vezes transformador. A UBI molda vidas, abre horizontes. Não é, portanto, de estranhar que esta casa tenha um lugar tão especial no coração por quem cá passa. E não é também de estranhar que, em momentos de transição como os de hoje, sejam vividos com emoção, mas também com sentido de responsabilidade, pois é nesses momentos que refletimos sobre o caminho feito e projetamos aquilo que ainda falta cumprir. E é em nome dessa reflexão que não posso deixar de agradecer neste momento solene ao professor Dr. Mário Raposo, magnífico reitor cessante, pela sua entrega incondicional ao projeto UBI. Foram 4 anos de liderança num contexto exigente e incerto. Atravessámos tempos difíceis. Uma pandemia, alterações no ensino superior, exigências crescentes da responsabilidade social, científica e estrutural. Vivemos momentos de transformação acelerada. Enfrentámos desafios que nos obrigaram a reinventar uma universidade em tempo real. E foi com uma liderança firme e com a sua experiência acumulada e com a sua dedicação à causa pública que conseguimos coletivamente dar resposta a esses desafios. Mas seria redutor agradecer-lhe apenas pelos últimos 4 anos. É justo reconhecer os 42 anos de entrega à nossa universidade. Como estudante, docente, diretor de curso, presidente de faculdade, pró-reitor, vice-reitor e, no final, o senhor reitor. Sempre com o mesmo entusiasmo e compromisso. E, como afirma com legítimo orgulho, 100% made in UBI. Tive, ao longo do seu mandato, a oportunidade de trabalhar de perto consigo e de enfrentar, conjuntamente, muitos destes desafios. E, embora que nem tenhamos sempre concordado, o que é normal, porque é o propósito de uma academia viva, que é o confronto de ideias, estivemos sempre unidos por um objetivo comum, um engrandecimento da UBI. A história será justa consigo, porque hoje a UBI é uma universidade mais sólida, mais reconhecida, mais preparada para o futuro. Em nome da Associação Académica e dos milhares de estudantes que esta representa, o nosso profundo bem-aja. Mas se hoje celebramos o que foi feito, é porque também assumimos com firmeza que ainda há algo a fazer. A Universidade da Beira Interior tem ainda desafios importantes a enfrentar, e os próximos 4 anos serão decisivos.
O investimento em infraestruturas, a melhoria da ação social, o reforço dos apoios à saúde mental, a aposta na inovação pedagógica, a consolidação da investigação científica e tecnológica, a valorização dos nossos quadros técnicos e académicos. Tudo isto exige um olhar atento, políticas corajosas e uma gestão com visão de longo prazo. Mas uma universidade não se faz apenas de estatísticas, faz-se de pessoas. E é por isso que o nosso maior desafio continua a ser colocar as pessoas no centro. Os nossos funcionários, docentes, os nossos investigadores e, claro, os nossos estudantes. Os estudantes são a alma da UBI. São eles que trazem energia, criatividade, diversidade. São eles que enfrentam, que desafiam o sistema, que exigem respostas e que apresentam soluções. São eles que, vindos de todo o país e cada vez mais de todo o mundo, escolhem a universidade não apenas por aquilo que ela oferece, mas por aquilo que ela representa, um lugar de oportunidades e de pertença. Por isso, magnífica reitora, é fundamental que esta nova etapa comece com objetivos claros e partilhados, que a universidade continue a crescer, mas que esse crescimento seja acompanhado de coesão, inclusão e excelência. Que se afirme nacional e internacionalmente, sem nunca esquecer a sua identidade e o compromisso com a região. Porque a UBI não é só um motor académico, é também um motor económico, social e cultural da Beira Interior. O desenvolvimento da nossa universidade e o desenvolvimento da nossa região caminham lado a lado. E a Associação Académica estará sempre disponível para ajudar a estreitar essa ligação, envolvendo os nossos estudantes nos desafios do território, sustentabilidade, inovação e coesão. E se este dia é simbólico pelo que representa em termos institucionais, é também profundamente pela marca que nos deixa na nossa história coletiva. Pela primeira vez, a Universidade da Beira Interior é liderada por uma mulher. Este é um momento que ultrapassa muito a formalidade do cargo. É um sinal de mudança, de maturidade e de justiça social. Porque a Academia deve ser também o espelho dos avanços sociais. A sua eleição, magnífica reitora, é um exemplo e uma inspiração para todas as nossas estudantes, que se envolvem nos seus núcleos, que lideram projetos, que querem fazer parte da mudança. Hoje, ao ver uma mulher assumir a liderança máxima da nossa instituição, percebem que não há espaços onde não possam estar, que não há funções que não possam ocupar, que não há tetos que não possam romper. A sua eleição, aliás, foi clara, foi inequívoca, foi uma das mais expressivas de sempre. E isso diz-nos muito pelo projeto, mas, sobretudo, pela confiança que a comunidade académica deposita na sua liderança. Saiba que pode contar com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, não apenas como estrutura representativa dos estudantes, mas como um verdadeiro parceiro e aliado no desenvolvimento da UBI. Estaremos disponíveis para colaborar, para garantir tudo aquilo que objetiva para os próximos 4 anos seja cumprido de forma exímia. Quiçá também discordar, se necessário, mas sempre de forma construtiva, sempre com sentido institucional e sempre com compromisso profundo com o bem comum. Acreditamos que a sua liderança será marcada por diálogo, proximidade e ambição, que saberá ouvir, mas também saberá decidir. Que saberá continuar o que está bem, mas também transformar o que está por ser transformado. Os próximos anos serão desafiantes, mas também serão, acreditamos, anos de oportunidade, de crescimento e de afirmação. Termino a minha intervenção com uma palavra de esperança, que esta nova etapa seja feita de pontes e não de muros, de diálogo e de coragem. Que a UBI continue a ser aquilo que sempre foi, um lugar onde se faz ciência, cultura, futuro e, acima de tudo, se fazem pessoas. Muitos parabéns, magnífica reitora, que este momento solene represente o início de uma caminhada de mãos dadas com a Associação Académica em prol de toda a comunidade académica. Viva a Covilhã, viva a Associação Académica da Universidade da Beira Interior e viva a Universidade da Beira Interior. Bem-aja.
Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Começar por cumprimentar a senhora representante do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, o senhor reitor cessante, a senhora reitora eleita, o senhor Bispo da Guarda, Excelentíssima Reverendíssima, Excelência Reverendíssima, assim é que é. Foi para não deixar ficar mal, João. Senhores deputados à Assembleia da República, senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, senhor representante do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, senhores reitores, vice-reitores e seus representantes das Universidades Portuguesas, senhores ex-reitores, professor Manuel Santos Silva, professor João Queiroz e professor António Fidalgo, é um gosto e uma inspiração ver-vos aqui. Senhores Presidentes dos Institutos Politécnicos e seus representantes, senhores Presidentes das Câmaras Municipais, senhores Membros do Conselho Geral, digníssimas autoridades autárquicas, civis, militares, judiciais e académicas, senhores Presidentes das Faculdades da UBI e das Faculdades de Farmácia das Universidades Portuguesas, senhor Provedor do Estande, caro Afonso, senhor Presidente da Associação Académica, estimado João Nunes, ilustres professores, assistentes e investigadores, estimados e estimadas alunas, caros funcionários e caras funcionárias, minhas senhoras e meus senhores. Reunimos-nos hoje para um momento de profundo significado para a Universidade da Beira Interior. A solenidade do ato que hoje testemunhamos não é apenas uma formalidade protocolar. É, acima de tudo, um ato de responsabilidade, de continuidade e de esperança. A transmissão de funções de reitor marca o final de um ciclo e o início de outro. Deve ser vivido com a devida reverência, sentimentalidade, mas principalmente com determinação e confiança no futuro. Uma universidade é, antes de mais, uma casa comum do conhecimento. Uma casa onde se ensina, mas também se aprende. Uma casa onde se pensa, mas também se questiona. Onde se constrói o presente e se constrói o futuro. Uma casa onde existe exigência intelectual, mas principalmente encontro humano. Por entre estas paredes, os alunos descobrem as oportunidades para crescer e questionar. Os docentes e investigadores para refletir e desafiar as fronteiras do saber. Os profissionais não docentes, administrativos e de gestão, para, com uma dedicação muitas vezes silenciosa, garantirem que tudo acontece com rigor e sentido. Cada pessoa que aqui trabalha, estuda ou investiga é parte essencial de uma comunidade que vive da curiosidade, do debate, da responsabilidade e da esperança. Uma saudação, portanto, especial para toda a comunidade académica que participou no ato eleitoral que hoje celebramos, com uma referência reforçada, permitam-me, aos meus colegas do Conselho Geral, partilhando com todos vós a forma íntegra, responsável e elevada de como decorreu o processo de eleição da nova reitora da UBI. O Conselho Geral soube honrar a importância e responsabilidade do ato de forma ímpar, esclarecida e ordeira, culminando com uma eleição inequívoca da professora doutora Ana Paula Duarte. O meu primeiro bem-aja vai, portanto, para a comunidade e para os senhores conselheiros. Permitam, de seguida, que endereço um agradecimento caloroso ao professor Dr. Abel Gomes, que, com coragem e disponibilidade, protagonizou um projeto com ideias diferentes para a UBI, fazendo deste um espaço de participação e pluralidade, com vitalidade cívica e democrática. Bem-aja, professor. Dirijo-me, de seguida, ao magnífico reitor, ao professor Dr. Mário Raposo e à equipa reitoral que hoje cessa funções, ressalvando a forma profícua como colaborou com o Conselho Geral, seja este ou o antecessor, reforçando o sentido de equipa e o papel de coesão entre todas as entidades, todos os stakeholders que compõem a Academia. Magnífico reitor Mário Raposo. A sua liderança ao longo destes últimos anos ficará gravada na história da nossa instituição como um tempo de consolidação, de abertura à sociedade e de projeção da UBI no contexto nacional e internacional. Com equilíbrio, dedicação e espírito de serviço, soube unir a Academia e criar consensos. Soube liderar com firmeza, mas também com humildade. Soube ouvir e falar, escutar e ser escutado, negociar e decidir. Nem sempre deve ter acertado,
Mas só quem nada faz, nada erra, ou parafraseando uma expressão que ouvi há dias do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, também ele, nosso colega no Conselho Geral, Dr. Paulo Fernandes, há quem nunca se perca, pois nunca se põe a caminho. Foi sob a sua reitoria que a UBI reforçou o seu papel enquanto motor de desenvolvimento do interior, equilibrou o injusto e imerecido subfinanciamento da universidade, aprofundou parcerias estratégicas, promoveu a excelência na investigação e manteve o foco no ensino de qualidade. Sr. Reitor, foi um privilégio ter colaborado consigo enquanto Presidente do Conselho Geral. Em meu nome e em nome de todos os componentes do órgão, o nosso muito obrigado. A Universidade é hoje um local melhor e maior, graças ao seu contributo, que continuará certamente a prestar a esta casa com a entrega do seu saber e da sua experiência. Bem-aja, Professor Dr. Mário Raposo. Minhas senhoras e meus senhores, é agora tempo de olhar para o futuro, com confiança, esperança e sentido de missão. Hoje darei posse à nova reitora da Universidade da Beira Interior, a professora doutora Ana Paula Coelho Duarte, que a partir desse momento assume a responsabilidade e o privilégio de liderar esta instituição durante os próximos 4 anos. Como disse John F. Kennedy no seu discurso de tomada de posse em 1961, "To those who much is given, much is expected." Na nossa língua materna, algo semelhante a quanto maior o privilégio, maior a obrigação. Excelentíssimos senhores, a renovação constante de pessoas, de equipas, do talento e das ideias é essencial para uma universidade que se pretende cada vez mais abrangente, mais diversa e inclusiva. É neste rejuvenescimento constante que encontramos a fórmula de construção de uma academia moderna, sem fronteiras físicas ou digitais, sem preconceitos, humilde, exigente, competente e promotora dos nossos valores essenciais. Falo da liberdade intelectual, da integridade académica, da diversidade, da excelência, responsabilidade social, aprendizagem para a vida e a racionalidade. Esta é, portanto, uma ocasião marcante por vários motivos, várias razões, mas há uma que não pode deixar de ser aqui hoje destacada. Pela primeira vez em quase 4 décadas de história, a UBI será liderada por uma mulher. Este facto faz com que esta eleição represente muito mais do que uma mudança estatutária. Representa um símbolo, uma conquista. Um sinal claro de que a Universidade continua a evoluir e a afirmar os valores cada vez mais importantes de proteger, da igualdade e da representatividade. Não é apenas um sinal para dentro, mas um sinal para fora, para toda a comunidade e a sociedade onde estamos inserida. Permita-me, magnífica reitora Ana Paula Duarte. As instituições vivem da confiança que nelas depositamos e da responsabilidade com que as honramos. A sua eleição por parte do Conselho Geral, com uma votação clara e expressiva, é a prova de que a Academia deposita em si uma visão para o futuro da Universidade. A sua história de vida, o seu percurso académico e institucional, a sua ligação antiga e profunda à Universidade, tudo isso contribui para fazer de si a pessoa certa no momento certo. Estamos convictos de que será uma reitora que manterá a UBI no caminho da excelência, com abertura para o diálogo, rigor na gestão e ambição nos objetivos. O seu passado de serviço à Universidade, bem como o seu projeto para o futuro, dão-nos essa confiança. Mas, como sabe, liderar exige coragem, escuta ativa, resiliência e visão, assim como compromisso com a comunidade académica. Esta não é, portanto, uma missão só sua. O futuro da UBI e o seu impacto na cidade da Covilhã, na região e no país, depende da capacidade coletiva de promovermos a paixão pelo conhecimento, pela inovação, ao mesmo tempo que garantimos justiça e praticamos solidariedade. Num mundo em permanente transformação, num país com desafios estruturais, uma universidade como a nossa tem de continuar a ser um espaço de liberdade, de pensamento crítico e de responsabilidade social. Magnífica reitora, Ana Paula Duarte, em nome do Conselho Geral, desejo-lhe as maiores felicidades neste novo ciclo. Conta comigo pessoalmente e com o Conselho Geral para a jornada que agora se inicia. Terá em nós um parceiro atento, exigente, mas sobretudo institucionalmente comprometido com o bem maior da Universidade. Magnífico reitor cessante, magnífica reitora agora empossada. Vou terminar.
E porque hoje aqui é também local de balanços e onde representamos, acima de tudo, a liberdade intelectual, porventura o maior valor desta casa e componente integral de uma sociedade democrática, permitam que termine a minha intervenção com duas ideias estruturais que me acompanham desde casa. Dirigindo-me, em especial, àqueles que agora iniciam um novo trajeto na liderança da UBI, na perspectiva única, e repito, na perspectiva única, de que nesta mensagem consigam encontrar algum conforto e orientação em momentos de interrogações e de dúvidas. É nesta casa, neste contexto, e com o suporte e orientação das várias equipas que acompanham, que a cultura do trabalho, a cultura do esforço, de dedicação, responsabilidade e o brio devem ser perseguidos e alcançados. A ideia de que o sucesso se alcança sem trabalho ou de que a inspiração se alcança sem transpiração é um princípio invertido para a jornada que agora se inicia. Estejam certos de que o seu e o vosso sucesso final será sempre e inevitavelmente a soma dos vários esforços diários. Mas se a cultura de trabalho se apresenta como ponto de partida nesta ideia que aqui partilho, a cultura do reconhecimento constitui o ponto de chegada e a última que gostaria de vos aqui deixar. Reconhecer o mérito e penalizar o demérito são pendulares para uma sociedade equilibrada, justa e saudável. Se fazer o bem não é reconhecido e fazer o mal não tem consequências, fazer qualquer coisa passa a ser o padrão. Minhas senhoras e meus senhores, o mundo lá fora é hoje competitivo, atrativo, desafiante, dinâmico e até agressivo. Termino citando Charles Darwin, autor da teoria da evolução, como já o fiz aqui mesmo, noutro tempo. Não é o mais forte que sobrevive, nem tão pouco o mais inteligente, mas sim o que melhor preparado está para as mudanças. Preparemos-nos. Muito obrigado a todos. Viva a Universidade da Beira Interior. Muito obrigado.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Mas eu não posso levantar.
A senhora reitora vai, em seguida, dar posse às senhoras e senhores vice-reitores que integram a equipa reitoral. Senhora vice-reitora, professora doutora Sílvia Socorro, com as áreas de investigação, inovação e desenvolvimento. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Senhora vice-reitora, professora doutora Amélia Augusto, com as áreas da qualidade, responsabilidade social e ação social. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Senhora vice-reitora, professora doutora Helena Alves, com as áreas do ensino, assuntos académicos e empregabilidade. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Senhor vice-reitor, professor doutor Silvio Mariano, com as áreas do património, infraestruturas e sustentabilidade. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. João Leitão, com as áreas financeira, modernização administrativa e interação com a comunidade. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. Pedro Inácio, com as áreas da Estratégia Digital, Gestão da Informação e Capacitação de Recursos Humanos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. Bruno Costa, com as áreas da Internacionalização e Comunicação Institucional. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Na impossibilidade de estar presente na cerimónia, o Sr. Pró-Reitor para o Desporto e Campos Saudável, Professor Dr. Henrique Neiva, tomará posse em data a anunciar.
Já está. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora representante do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, Senhor Reitor cessante, Senhor Bispo da Guarda, Excelência Reverendíssima, Senhora Deputada, Senhor Deputado à Assembleia da República, Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Senhora Representante do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Senhores Reitores, Vice-Reitores e Senhores Representantes das Universidades Portuguesas, Senhores Ex-Reitores, Senhor Professor Manuel Santos Silva, Senhor Professor João Queiroz, Senhor Professor Fidalgo, e agora já, Senhor Professor Mário Raposo, Senhores Presidentes dos Institutos Politécnicos e seus representantes, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhor Membro, mais uma vez um cumprimento, Senhor Membro do Conselho de Administração da A3ES, Senhor Representante da CCDRC, digníssimas autoridades autárquicas, civis, militares, judiciais e académicas, senhores presidentes das faculdades da UBI, senhor diretor da Faculdade de Farmácia do Porto, da Universidade do Porto, senhor representante do diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, senhor provedor do estudante, senhor presidente da Associação Académica, ilustres professores, investigadores, estimadas e estimados colegas, estimadas e estimados estudantes e alumni, caras e caros funcionários e funcionários, estimados familiares, amigos e amigas, alguns que vieram de longe para dar um pouco de colorido roxo aqui à plateia mais colorida, minhas senhoras e meus senhores. Começo por deixar uma palavra de reconhecimento ao reitor cessante, o professor Dr. Mário Raposo. Agradeço-lhe o trabalho e a dedicação ao serviço da UBI. O seu percurso e a vida dedicada à UBI e à Academia são um marco que ficará na história da nossa instituição. Agradeço também, de forma muito especial, a todos os membros da equipa reitoral cessante. O trabalho por vós desenvolvido em tantas frentes foi decisivo e de dedicação permanente. Foi crucial para o caminho da afirmação da nossa universidade. E é justamente por este caminho que hoje continuamos, porque a construção da UBI é, todos os dias, um desafio. Um desafio alcançado com o contributo e o esforço de todas as pessoas que, desde a sua fundação, empreenderam o caminho para alicerçar, desenvolver e consolidar uma universidade que se distingue pela qualidade e sucesso na sua missão. Nesta ocasião, recordo com muito apreço e agradecimento quem me antecedeu. Começo por mencionar o Dr. Duarte Simões, que liderou o Instituto Politécnico da Covilhã e conduziu os destinos da instituição para a formação do Instituto Universitário da Beira Interior, que precedeu a UBI. Gostaria de assinalar igualmente o contributo dos anteriores reitores, os professores doutores Cândido Manuel Passos Morgado, Manuel Santos Silva, João Queiroz, António Fidalgo e Mário Raposo. Todos deixaram a sua marca, todos ajudaram a construir esta casa, com visão, com entrega e com liderança em momentos determinantes. Deixo também uma palavra de apreço sincero a todas as pessoas que ao longo dos últimos anos contribuíram para o crescimento e a afirmação da UBI. A realidade é incontestável. A UBI é hoje uma universidade com reconhecido prestígio, reconhecida cá dentro e além fronteiras. Uma universidade que marca a diferença com a sua dimensão de proximidade. Estas são conquistas de toda a comunidade académica, comunidade que deve estar orgulhosa do caminho percorrido. A vós, docentes, investigadores, funcionários e estudantes, o meu bem-aja. É com reconhecimento e profundo sentido de gratidão que abraço agora uma nova missão. No passado dia 6 de junho, foi-me confiada a missão de liderar a Universidade da Beira Interior durante os próximos 4 anos. Agradeço ao Conselho Geral o voto de confiança, aceito, com sentido de missão, esta responsabilidade.
A minha vida profissional está profundamente ligada à UBI. Conheço a sua história, o seu caminho, o seu potencial e é este o momento certo para retribuir. E não podia haver melhor forma de o fazer do que me colocar ao serviço da Universidade, para contribuir para o seu crescimento, para contribuir para a sua afirmação. O meu percurso começou aqui, nesta casa, na nossa academia, que me acolheu e que faz parte de mim. Foi um percurso cheio de desafios de diferentes naturezas. Como professora, como investigadora, na gestão académica, na liderança institucional. Sempre que a UBI me chamou, eu disse presente. E hoje aqui estou, com humildade e determinação, para começar um novo desafio. Quero dizer com toda a clareza, este caminho será feito em equipa, com uma liderança participada, que escuta, que acolhe, que partilha decisões. Quero que esta marca esteja presente no dia-a-dia da nossa instituição, uma UBI de e para as pessoas. Hoje, ao tomar posse, fazemos história. Queremos que seja uma história construída com a igualdade de oportunidades, com inclusão, com mérito, com um propósito único. Sermos uma referência técnica e científica, mas também social e cultural, no país e no mundo. É deste interior simbólico que sairão ou permanecerão mais e mais pessoas altamente qualificadas. Também se faz história hoje porque, pela primeira vez, a nossa universidade terá uma mulher como reitora. Não me vejo como exemplo, mas gosto de pensar que, algures, uma rapariga olha para a UBI e pensa que este é um espaço onde as mulheres podem aspirar a todos os lugares de liderança que pretendam conquistar, aqui e em qualquer lugar. Espero que este passo ajude a reforçar a UBI como promotora da igualdade de género, que aquela rapariga e muitas outras possam sonhar conquistar uma carreira académica e que os tetos de vidro sirvam apenas para contemplar a imensidão do céu e nunca para travar os seus sonhos. Somos e queremos continuar a ser uma universidade que valoriza o seu passado, que trabalha arduamente no presente e olha com entusiasmo para o futuro. Uma universidade que constitui um alicerce fundamental para a coesão territorial e para o desenvolvimento da região da Beira Interior, mas que se afirma progressivamente no panorama global. Uma universidade que se afirma no mundo, aberta, diversa e cosmopolita. Uma universidade que não é apenas da Beira Interior, mas que cruza fronteiras com a sua investigação. E atrai, com mérito, cada vez mais estudantes dos vários quadrantes do país e das mais diversas geografias que o mundo global nos oferece. Uma universidade que diariamente responde aos desafios societais e às exigências contemporâneas. Queremos continuar a crescer, sim. Sabemos também que as exigências são muitas, sim. Mas a nossa missão é esta nossa casa comum. É trabalhar para vencer os obstáculos que sabemos que teremos pela frente. Não evitaremos esforços para afirmar a UBI. Porque nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de compreender mais para temer menos, disse a Marie Curie e sublinho hoje, neste dia. Hoje é um dia muito especial para mim. Quero agradecer a todas e todos os que me felicitaram, que me desejaram sucesso, que me apoiaram neste caminho. Neste momento tão importante da minha vida, quero agradecer à minha família. Ao Pedro, meu marido, pelo apoio e pela paciência nos dias mais complicados. Aos meus filhos, Pedro e a Joana, que cresceram a ver a mãe a dividir o tempo entre múltiplas tarefas. Obrigada por entenderem. Obrigada por entenderem, pelo apoio sempre presente e por me lembrarem o que realmente importa. Aos meus pais, pelos valores que me ensinaram e transmitiram, pelo exemplo e por serem sempre o meu suporte. Família, esta conquista também é vossa. Obrigada por serem o meu porto seguro. Já passou. O caminho até aqui não foi fácil. Por isso, deixo um agradecimento profundo a todas as pessoas que caminharam comigo. Às que me incentivaram, às que partilharam ideias, às que me ajudaram a construir o programa com que me apresentei. Como disse em 2020, quando candidatei ao Conselho Geral, queremos uma UBI com estratégia de ação sólida, mas participada e inclusiva. Esta visão mantém-se e é hoje confirmada com o programa Afirmar a UBI. Um programa construído com base no diálogo,
no realismo e na ambição. Um programa que nasce da escuta atenta da nossa comunidade, das suas necessidades, das suas aspirações, com os olhos postos no futuro, mas com os pés bem assentes na realidade. Este é um projeto coletivo e por isso agradeço profundamente a quem esteve sempre na linha da frente, acreditou em mim e no projeto que junto criámos para a UBI. Este momento também é vosso. É aqui onde me vejo a contribuir e a trabalhar. É aqui que acredito que posso fazer a diferença e ajudar a construir uma universidade que corresponda às expectativas de toda a comunidade académica. É aqui que escolho continuar, com a mesma determinação com que aqui cresci. Acredito que o meu percurso reflete este compromisso, a entrega pessoal e as competências necessárias para assumir com confiança este novo desafio para com a UBI, para com a nossa comunidade. Num contexto de forte instabilidade internacional, bem como de instabilidade política nacional e polarização no seio da sociedade, a Universidade deve afirmar-se cada vez mais como um espaço seguro, espaço de liberdade, de diálogo, de construção de pontes, de inclusão e de integração. A Universidade é sede e território de formação, de construção de ciência e efetivo contributo para a resolução dos problemas que a sociedade enfrenta. A Universidade deve ser o espelho dessa realidade harmoniosa, cumprindo a sua missão central, ensino, investigação e inovação e compromisso com a comunidade, ao mesmo tempo que assume um papel transformador e dinamizador da realidade que nos rodeia. Neste contexto de incerteza política, social e económica, temos de trabalhar para que a Universidade seja, como já aqui foi referido muita vez, casa comum, contribuindo para a formação de novas gerações mais bem preparadas e qualificadas para enfrentar este contexto em constante mutação. Temos, por isso, a necessidade de assegurar uma atualização e modernização contínua dos modelos de ensino, das infraestruturas e dos espaços de convívio da Universidade e da ligação da Universidade ao tecido social e económico envolvente. Esta missão deve ter como elemento agregador o humanismo. A forma como integramos, como formamos, como trabalhamos em conjunto, representa a essência do ser UBI. Temos essa responsabilidade para com a comunidade interna e externa, para quem diariamente trabalha ou estuda na UBI. Permitam-me aqui uma palavra específica para a comunidade estudantil. Os estudantes são a alma da instituição. São verdadeiros embaixadores da UBI e constituem uma massa crítica determinante para a melhoria contínua do funcionamento da instituição. A sua participação, o seu envolvimento, os seus espíritos críticos e reformistas são determinantes para a afirmação de uma universidade do século XXI. São igualmente os responsáveis pela criação de um ambiente de vida académica ímpar no panorama nacional e que transformam diariamente a vida na nossa região. Conto convosco nesta caminhada e estou certa de que o vosso contributo continuará a ser determinante para a construção de uma universidade mais inovadora, mais inclusiva, mais atenta, mais próxima, mas acima de tudo mais exigente. Esta exigência ajuda a construir a excelência. É esta a universidade e o ambiente que quero promover ao longo dos próximos 4 anos. Conto com todas e com todos, e em particular com a equipa que hoje inicia funções. Uma equipa com provas dadas, que junta a experiência e a irreverência, mas acima de tudo o compromisso com a missão da universidade. À equipa reitoral que hoje comigo toma posse, o meu agradecimento por terem aceitado o convite e o desafio de contribuir para a construção da nossa universidade. Uma equipa e uma estrutura que deriva precisamente da adequação do respectivo perfil pessoal ao programa reitoral que se ambiciona implementar, com um olhar específico para os desafios associados ao ensino e à necessidade de adaptar o modelo pedagógico às novas tecnologias e ao perfil da nova geração de estudantes. Na investigação e inovação, com um foco na realização de atividades de elevado nível e que se distingam pelo seu impacto direto na resolução de problemas da sociedade, no reforço do apoio à produção científica e na captação de financiamento a nível nacional e internacional. É o momento de assegurar, igualmente, um reforço do papel da UBI no quadro da responsabilidade e a ação social. Só este caminho assegura a igualdade de oportunidades e o combate às desigualdades de acesso e frequência do ensino superior.
A estrutura prevista reserva um espaço central para os desafios da transformação e inovação digital, com um olhar específico para a inteligência artificial e a necessidade de assegurar que a UBI está na vanguarda deste processo e que todo o processo de gestão, ensino e investigação beneficia dos avanços tecnológicos e da adaptação da UBI a esta nova realidade. A UBI alcançou um significativo caminho no domínio da internacionalização. É urgente reforçar este percurso, explorando novas áreas de cooperação, cimentando o contributo da UBI para a afirmação de uma comunidade académica cada vez mais global e cosmopolita. Uma equipa preparada para uma gestão transparente, rigorosa e tendo como princípio o superior interesse da instituição, com uma utilização e maximização eficiente dos recursos, preparada para modernizar e tornar mais sustentável todo o edificado da UBI. Estas são áreas determinantes para a melhoria do nosso campus universitário, bem como para a afirmação da UBI. Viver e sentir a UBI com uma comunicação regular, transparente e assente na integração da comunidade nos processos de decisão. Um viver e sentir a UBI no quadro da criação de um campus saudável, aproveitando as valências que a UBI já disponibiliza, reforçando e melhorando serviços, como o apoio médico e psicológico, e criando iniciativas, atividades e espaços que permitam melhorar a qualidade de vida dentro do campus. O caminho que me proponho percorrer e alcançar tem por base um pressuposto simples. É aqui que temos o poder de transformar a vida e o percurso das pessoas, através da promoção do ensino de excelência, de investigação inovadora e ao serviço da comunidade. O início de cada ciclo é sempre encarado com expectativa e com alguma incerteza. Apresento uma visão construtiva, reiterando o que de bom se tem feito na gestão da Universidade da Beira Interior, mas assumindo a necessidade de mudanças. É essa também a matriz de qualquer liderança, imprimir um cunho pessoal e uma visão específica sobre o modo como a UBI se deve posicionar. Visão que foi sendo construída ao longo dos últimos anos e que tem por base a perspectiva de um diálogo constante com todas as pessoas que compõem a nossa comunidade. Na dúvida, ouvir e refletir. Só assim se decide melhor e se alcançam os melhores resultados possíveis. Isto não esbate ou anula o papel fundamental da Universidade, a promoção da reflexão crítica, a criação e a partilha do conhecimento, a valorização da indagação como forma de se apresentar e viver. É um processo complementar e não exclusivo. É neste espírito que convoco toda a comunidade académica para me ajudar a construir a Universidade nos próximos anos. Permitam-me que elenque um conjunto de prioridades e desafios que norteiam o plano de ação para os próximos anos. Um plano assenta em 3 pilares centrais: ensino, investigação e inovação e o compromisso com a comunidade, em 7 eixos de suporte: as pessoas, a responsabilidade social, o desporto, a saúde e bem-estar, a comunicação e a cultura, modelo organizacional, instalações e património e recursos financeiros. E ainda em 7 dimensões de atuação transversais: a liderança participada, a internacionalização, a sustentabilidade, a qualidade, a transparência, a transformação digital e a inclusão, diversidade e igualdade de oportunidades. A UBI é reconhecida por oferecer um ensino de qualidade. Importa, nos próximos anos, reforçar este caminho, adaptando o ensino aos desafios da transformação digital, bem como a avaliação de modelos pedagógicos diferenciados e que propiciam melhores resultados. É o momento de repensar, juntamente com os departamentos e as faculdades, o reforço da oferta de segundos e terceiros ciclos, permitindo, deste modo, uma oferta formativa mais interdisciplinar e adaptada às necessidades do mundo atual. Existe margem para aumentar o número de estudantes, principalmente nestes ciclos de estudo e em cursos de formação ao longo da vida. Um ensino que marca a diferença e prepara os nossos estudantes para a vida profissional e enquanto cidadãos. Por isso, deixo um compromisso com a necessidade de promover a estabilidade do corpo docente, combatendo a precariedade e fomentando a abertura progressiva de concursos para ingresso na carreira, valorizando o mérito e o percurso de cada docente, com reforço dos concursos de progressão na carreira, indo ao encontro do estipulado no ECDU. Quando comparada com outras universidades, a UBI apresenta resultados acima da média em diversos indicadores associados à investigação e inovação. Este é o resultado do esforço dos nossos docentes e investigadores. Urge alargar o quadro de investigadores da instituição, assegurar a efetiva participação dos mesmos nos diversos órgãos de decisão
incentivar e promover a investigação em equipa, multidisciplinar e de âmbito internacional, por exemplo, no contexto da UNITA. Esta estratégia terá impacto no número e na qualidade das publicações científicas com a marca da UBI, o que é determinante para o posicionamento da instituição a nível internacional. Neste sentido, assumiremos o reforço do Gabinete de Apoio à Investigação, Inovação e Desenvolvimento, nomeadamente no suporte à atividade dos investigadores e às unidades de investigação e à submissão de candidaturas a projetos de investigação nacionais e internacionais. A UBI tem um papel determinante para a promoção da coesão territorial. Afirmar a UBI é assegurar o contributo da instituição para a revitalização económica, social e cultural da região em que se insere. Os próximos 4 anos serão de consolidação destes laços e do compromisso ético e social da Universidade para com o desenvolvimento do território. Um caminho de produção de conhecimento com impacto social, promovendo o bem-estar das pessoas e das comunidades, em estreita articulação com a comunidade académica. Um caminho que assegura a efetiva transferência do conhecimento produzido na UBI para a região e as empresas que nos rodeiam. Um caminho de efetiva colaboração com todos os atores do território, tanto na partilha do conhecimento, na transferência de tecnologia, como no desenvolvimento de formações e cursos específicos que fomentem o potencial desta parceria. A UBI crescerá e ajudará a crescer. É também esta a nossa missão na ligação com a sociedade. A Universidade é feita de docentes, investigadores, pessoal técnico, administrativo e de gestão e da vasta comunidade estudantil. É feita ainda de todas as pessoas que diariamente trabalham na instituição ou em prol da mesma, mesmo sem vínculo direto à UBI e de toda a comunidade alumni. A aposta na formação contínua, na requalificação profissional, na valorização do trabalho e do percurso efetuado por cada membro da comunidade ubiana é determinante para a integração e a capacitação das pessoas que todos os dias constroem a UBI. Como espaço de inclusão e integração, daremos uma especial atenção à dimensão da responsabilidade social, entendida de um modo abrangente, incluindo diversas valências, seja na vertente do apoio social, residências, cantinas, bolsas, apoio médico e psicológico, seja no fomento do espírito de solidariedade entre a comunidade académica. O ensino deve estar ao alcance de todas e de todos, que nenhum estudante tenha de abandonar o seu percurso académico por falta de apoio. A UBI tem ainda potencial para promover estilos de vida mais saudáveis, fomentando a prática desportiva, oferecendo soluções de alimentação saudável e providenciando uma rede de apoio que garanta o bem-estar de todas as pessoas e um ambiente académico harmonioso. Uma universidade que respira e promove um campus saudável. Importa, por isso, melhorar o modelo organizacional da instituição, nomeadamente através da confirmação da especificidade da gestão da UBI e dos SAS-UBI. E eu aproveito este momento para agradecer às pessoas que aceitaram assumir a administração da UBI e do SAS-UBI, que aceitaram este desafio. Ainda irão tomar posse, mas aproveito o momento para agradecer esse desafio que tão prontamente aceitaram. Importa também promover a implementação de processos mais ágeis e mais transparentes. Também aqui a Universidade precisa de respirar, no pressuposto da eficiência e da delegação de competências. Esta eficiência e a adoção de um modelo organizacional moderno estão diretamente associadas a uma aposta na comunicação interna, simples, objetiva e adaptada aos diversos públicos e plataformas ou canais de comunicação existentes. Num mundo cada vez mais digital e em que a escassez de tempo surge como um dos principais inimigos da sociedade, é crucial adotar uma comunicação que envolva, que integre, que dinamize e que assegure que toda a comunidade académica tem acesso aos procedimentos de funcionamento e às atividades desenvolvidas na e pela instituição. A UBI circunda a cidade e esta disposição é, simultaneamente, um desafio e uma oportunidade. Reconhecemos as dificuldades de gestão de um tão amplo edificado. Daremos continuidade à renovação das infraestruturas da Universidade, iremos continuar a aposta num modelo de construção e renovação assente na eficiência energética, na sustentabilidade e numa melhor integração com o meio ambiente. A valorização do património implica responder à necessidade de aumentar as instalações da UBI, nomeadamente com a construção de uma nova residência universitária, de um novo edifício centrado na inovação e empreendedorismo e de novos espaços de trabalho e estudo nas diversas faculdades. Este programa é o conjunto de ações
Este programa e o conjunto de ações que preconiza não se alcançam de forma isolada. É, por isso, necessário ter em conta o contexto político, nomeadamente as prioridades definidas no programa de governo e a necessidade de continuar a exigir da tutela um olhar mais atento às especificidades da UBI e da nossa região. Não me detenho sobre o subejamente conhecido subfinanciamento crónico a que a instituição esteve sujeita nos últimos anos, mas ressalvo a necessidade de o poder político encarar as universidades do interior como estruturas fundamentais para a coesão territorial. Exigimos igualdade de tratamento e o devido reconhecimento da importância e do trabalho que diariamente permite assegurar o funcionamento da UBI e de todo o cosmos que gravita em torno da instituição. Como há recursos, faremos sempre mais e melhor. Minhas senhoras e meus senhores, estimada comunidade académica, este é um caminho que quero traçar em conjunto. Conto convosco, com o envolvimento de todas as pessoas que fazem da UBI um lugar único da academia. Conto com a vossa exigência, com o vosso pensamento crítico, com a vossa presença ativa. É ao vosso lado que quero percorrer esta jornada, porque é na união da nossa comunidade que reside a força da UBI. Os compromissos que assumi a 6 de junho, reitero-os aqui, contando com todas e todos para os alcançar. Afirmar a UBI na excelência da sua missão no ensino, investigação, inovação e compromisso com a comunidade, afirmar a UBI como uma universidade mais transparente, humana, inclusiva, participativa, envolvida com a comunidade do território que a acolhe e consciente do seu potencial. Afirmar a UBI como uma universidade onde todas as pessoas da sua comunidade académica tenham oportunidade de crescer profissional e pessoalmente. Afirmar a UBI como uma universidade onde todas as pessoas se sintam UBI. Termino recorrendo às palavras da primeira e única mulher primeira-ministra de Portugal, a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo. Tenho plena consciência de que liderar é pensar, antes de mais, nas pessoas, nas necessidades e nos sonhos das pessoas. É por isso que é com as pessoas e para as pessoas que, com muita determinação, iremos liderar a UBI nos próximos 4 anos. Muito obrigada. Viva a Universidade da Beira Interior. Em nome da magnífica reitora, declaro encerrada a sessão. Solicitamos a melhor atenção da assistência para as instruções que se seguem. Em virtude dos valores elevados da temperatura registados no exterior, sugerimos aos convidados que desejam apresentar cumprimentos à nova equipa reitoral que se dirijam ao piso 0 através da escadaria interior, uma vez que haverá que aguardar pelos cumprimentos dos membros do cortejo académico, que o fazem primeiro. Muito obrigada.